Olá, seja muito bem-vindo a esta sessão exclusiva para congressistas da Embarcadero Conference. Esta apresentação fez parte da trilha Mobile. Eu sou o Anderson Gomes e apresentarei dicas e truques para apps mobile profissionais. Essa apresentação visa meio que encorajar o desenvolvedor Delphi que ainda não está desbravando aí o mundo dos aplicativos móveis. Procura trazer também algumas dicas que podem facilitar esse caminho. Essa é a nossa agenda. Vamos falar um pouco sobre o mercado mobile, algumas curiosidades apresentadas por pesquisa que vêm a endossar um pouco mais essa tendência. Em seguida a gente parte para o Delphi, uma apresentação muito focada realmente nas dicas. Espero que vocês façam bom proveito. O mercado mobile hoje ele se encontra dividido da seguinte forma: o Android é dominante, com mais de 80% da participação de mercado, seguido de longe, mas muito longe, pelo iOS, que tem aproximadamente aí 15%, e os demais se compõem aí representando menos de 2%, falecido Windows Phone e outros sistemas operacionais. Essas fontes de dados aí fornecidas pelo IDC. Algumas curiosidades que embasam o crescimento do dispositivo móvel na vida dos seres humanos e consequentemente no mundo dos negócios é que, em média, o ser humano olha para a tela do dispositivo móvel aproximadamente 150 vezes ao dia. Isso corresponde a aproximadamente 2 horas e 42 minutos. Se a gente tirar aí o tempo que você passa dormindo, almoçando, jantando, lanchando, trabalhando, aparentemente o seu tempo vago fica quase todo na tela de um dispositivo móvel. Outro ponto interessante é o constante crescimento do e-commerce. Lá atrás a gente se deparou com a chegada do e-commerce. O e-commerce seria o comércio através de dispositivos móveis, a transação de compra e venda por dispositivo móvel, que cresceu aproximadamente 35,9% nos últimos anos. Essa é a média anual. Isso corresponde a 9 vezes mais do que o mercado geral. E outro ponto importante: mais de 79% do tráfego da internet já ocorre através de dispositivos móveis. Isso mesmo, a navegação na internet já é dominada pelos dispositivos móveis. Então fica muito claro que aquela revolução que a gente viu, aquela transformação de sistemas para sistemas web, ela volta a ocorrer agora para sistemas móveis. Cada vez mais é necessário ter sua aplicação na palma da mão de seu cliente. Módulos operacionais, módulos de tomada de decisão não podem ficar fora das mãos do cliente. Se você não pensa assim, fica a dica de um grande filósofo baiano. Sabe de nada, inocente. Brincadeiras à parte, vamos ao Rádio Estúdio verificar algumas dicas que vão facilitar esse caminho para que você possa trazer a sua aplicação para o mundo mobile. Então vou abrir aqui o grupo de projeto que eu reservei para essa apresentação. E a primeira dica que eu tenho a passar, antes mesmo da gente começar a utilizar aqui no Rádio Estúdio, é conhecer a plataforma. Se você for desenvolver para Android, que você conheça a plataforma Android. Se você for desenvolver para iOS, que você conheça a plataforma iOS. Então, no nosso caso, vamos focar no Android.
Como dica, fica aí então, faça uma imersão nos documentos do Google de desenvolvedores Android. Acesse developerandroid.com. Aqui você tem tudo o que você precisar. No nosso caso, eu costumo sempre utilizar referências da documentação oficial e tentar uma tradução disso para o RadStudio. Então, a primeira dica, conhecer a plataforma. A segunda dica que eu costumo utilizar e muito é: explore os recursos da plataforma, explore os recursos do dispositivo. Então, se você está trabalhando no Android, que você faça com que a sua aplicação interaja com o sistema operacional, que a sua aplicação interaja com o hardware do dispositivo. Nós vamos iniciar por esse exemplo aí, em que nós vamos utilizar um Location Sensor presente aí no RadStudio, desde o início da compilação para ambientes móveis. E nesse primeiro exemplo, esse sensor vai captar a nossa posição de acordo com o GPS do dispositivo. Após captada a nossa posição, ele vai abrir o navegador, passando isso como referência no navegador, nosso posicionamento, exibindo assim um mapa via browser com a nossa posição GPS. Vou efetuar a compilação. Enquanto compila, vou iniciar uma transmissão aqui da tela do meu dispositivo. Aplicação já sendo executada. Conforme eu falei, nós vamos ativar o sensor de localização. Imediatamente após ativado, ele chama o GPS do dispositivo. Vai abrir aí o Google Maps com as nossas coordenadas geográficas, plotando a nossa localização. Ele está sofrendo variações aí, que é a precisão do GPS sendo calibrada. Então, basicamente é isso. Eu não preciso saber que o usuário faça aí a inserção de dados para me dizer onde ele está. Vou pegar a posição do GPS dele. Não me fornece o ecossistema Android isso. Então vamos pegar. Vamos aproveitar os recursos. Quando eu desativo, nosso web browser se posiciona aí lá no meu blog. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, apenas para ilustrar a utilização dos recursos disponibilizados pelo ecossistema Android, pelo ecossistema iOS, pelo hardware, enfim, pelo dispositivo em questão. Vamos aproveitar aqui das configurações desse projeto para passar mais algumas dicas de suma importância aí para quem vai desenvolver aplicativos para Android. A primeira delas diz respeito a permissões de usuário. Você, quando vai distribuir sua aplicação Android, você acaba estabelecendo com o seu usuário uma relação de confiança. Então, essa questão das permissões ela é muito importante. Uma vez que você deve só marcar que a sua aplicação precisa de permissões que ela realmente vai usar. Um exemplo dessa nossa aplicação aí de localização, né? Eu não preciso da utilização de câmera, eu não preciso da utilização de chamada telefônica, preciso sim da localização, preciso de internet
não preciso da leitura do calendário. Estado do telefone, não preciso de armazenamento externo, não preciso de leitura do estado do telefone. Por que isso aqui é importante? Não preciso de escrita no calendário. Por que isso é importante? Já imaginou uma aplicação muito simples e que não vai ter nada disso e você está pedindo ao usuário que libere o telefone dele e esses recursos para você? Então, se ele não vai ter utilização desse recurso, não tem porquê de você pedir essa permissão. Você acaba gerando uma desconfiança no seu usuário. Então, essa dica também é muito importante, principalmente porque isso bem configurado significa que essa relação de confiança entre você e seu usuário, ela vai ser muito mais duradoura. Uma outra dica que eu costumo passar é que, em se tratando de Delphi, a criação de formulários segue a mesma linha do Delphi de sempre. A criação de formulário ela deve ocorrer na medida que você for utilizar esse recurso do formulário. Então não tem porquê você carregar, se a sua aplicação tiver 10 formulários, você carregar os 10 formulários para a memória do dispositivo. Até porque nós estamos falando de aparelhos que não têm o mesmo recurso do desktop. Então isso precisa ser muito bem trabalhado. Traga para a tela o que você vai usar. Finalizou a utilização, destrua. Isso fará com que sua aplicação rode de maneira mais fluida. Alguns aspectos visuais você pode atribuir à sua aplicação ícones. Então, esses ícones variam aí de acordo com a resolução. Splash Screen, que é o carregamento da imagem enquanto a sua aplicação é carregada. O tipo de Splash Screen, tá? Se ele vai se repetir, se ele vai ser desabilitado, existem vários tipos. A orientação gravitacional dele, se ele vai ser preenchido ao centro, vai se expandir, existem várias aí também, fica um convite para que você teste os diversos Splash Screen. Através de Orientation, você pode definir que a sua aplicação, por exemplo, vai ter uma orientação customizada, ela não vai obedecer o dispositivo. Se eu quero que ela trabalhe apenas no modo retrato, eu marco e ela sempre vai, por mais que eu coloque o aparelho de lado, ela sempre vai ficar como se estivesse em pé. Então, orientação aí customizada também é muito importante. Versão, controle de versão você faz aqui através do Version Info. Esse controle de versão no mundo do Android ele é muito inteligente, muito bacana. A gente vai abordar ali um pouco mais para frente isso. E aqui também nesse Version Info eu tenho uma informação que é muito importante e a gente vai olhar agora uma falha que é muito comum de ocorrer. Então vamos acessar a loja do Google Play. Eu vou digitar aqui embarcadeiro, procurar por apps. Então repare aqui o seguinte: quando eu digito embarcadeiro, diversas aplicações vêm à tona aqui. Isso ocorre pelo seguinte: muito provavelmente o pessoal não atribuiu o package name correto ali na hora de concluir a sua aplicação. Repare aqui, ó. Quando você joga um aplicativo na loja, o nome do pacote que você gerou no Rádio Studio é o nome único da sua aplicação. Você poderia ter até outra aplicação com esse mesmo label de nome aqui, mas nunca com esse mesmo nome, tá? E para você poder fazer esse nome seu único, um padrão que se utiliza é você usar suas configurações de endereço.
por exemplo, br.com Landerson Gomes. Isso é só um padrão, ok? Você poderia estar trabalhando aí com outro tipo de nome, mas você vai perceber que no mundo Android esse padrão é o mais utilizado. Aqui Module Name é exatamente o nome do módulo, o nome da aplicação que você tem ali no Project Manager. O controle de versão funciona da seguinte forma: quando você tem uma aplicação publicada, a cada vez que você incrementar o version code e subir a uma nova aplicação, o conjunto do Android, né? Como eu digo o conjunto do Android, o ecossistema como um todo, você subiu para o servidor do Google, né? O servidor da loja, uma versão que fosse a 2, por exemplo. Ela pode ter o mesmo nome de versão, pode estar visível ao usuário, esse aqui, que é o nome de versão, é o que é visível ao usuário. Pode estar visível o mesmo nome, mas à medida que você incrementa aqui, se o usuário tiver configurado lá no aparelho dele para passar por atualizações automáticas dessa aplicação, essa aplicação será imediatamente atualizada assim que você fizer o upload dela. Então, o controle de versão, você não precisa se preocupar com o versionamento da sua aplicação, saber se o usuário está usando a versão mais atual, se você tem que derrubar processo para poder fazer isso, como a gente faz aqui no ambiente desktop. Isso ocorre porque essas plataformas mobile, elas já nasceram com diversas preocupações que a gente tinha lá atrás no mundo desktop. Então, isso fez com que muitas facilidades já fossem implementadas nela. Tá? A gente falou aí de loja, então é fundamental falar com vocês sobre provisionamento. Quando você vai subir uma aplicação para a loja, você deve criar uma chave para essa aplicação. Processo muito simples. Chave. Salvar. Uma senha. Você vai confirmar essa senha. Fornecer um alias para essa aplicação. A quantidade de dias que essa chave é válida. O seu nome. E finalizar. Com isso você gera a chave. É uma key story válida. Essa chave é o que faz a assinatura dessa sua aplicação junto à loja. Então, é fundamental que você tenha, na hora de fazer o seu upload, o nome único e a chave. Essa é a composição que faz com que você, submeter uma aplicação de mesmo nome, ela seja tratada como uma atualização da aplicação anterior e não uma nova aplicação diferente. Então, essa é a chave do processo de atualização. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma aplicação que eu tenho, em que aconteceu comigo exatamente isso, eu tive um problema na minha máquina e acabei perdendo essa chave. É um momento aí que eu costumo tratar nas palestras ao vivo, com um pouco de humor, mas é uma aplicação em que ela tem mais de 60 mil downloads, se eu não me engano, e que eu não tenho a chave dela para fazer uma nova versão, então eu não consigo mesmo mexer. E aqui só para mostrar a vocês que BR Landerson Gomes, tempos de gestação, esse é o ID da minha aplicação lá na loja, esse é o package name que eu coloquei na minha aplicação, e esse package name com a chave que eu perdi, conseguiria fazer a atualização da minha aplicação.
Como é que eu faria isso? Através do console do Google Play. Então, tá aqui minha aplicação, ó, mais de 60 mil downloads. Ela estaria aí acessível para fazer uma atualização. Então vamos agora retornar aí ao Rádio Studio. Agora para falar de um outro recurso bem bacana, que foi incluído aí na versão do Seattle, que é o Save State. Basicamente o Save State consiste no seguinte: ele consegue armazenar o estado de um determinado formulário e seus componentes, salvar isso, né? E trazer à tona quando você reativar a sua aplicação. Enfim, você não precisa guardar algumas informações em banco de dados. Então o Save State é exatamente para esse tipo de momento da sua aplicação. Imagina que você está preenchendo um formulário, o telefone toca, a aplicação fecha esse formulário, você perderia esses dados. Usando o Save State, isso não ocorre. Por que que não ocorre? Ele tem esse recurso de salvar e trazer de volta isso quando você abrir o formulário novamente. Então vamos aqui selecionar o formulário. Ele tem um evento chamado onSaveState e que nele basicamente nós escrevemos os dados que nós queremos salvar. No meu caso aí eu vou salvar no Save State o que eu digitar no Edit e no Date Edit. No Create da aplicação eu vou fazer a leitura. Então, salvei. Quando eu crio a aplicação, verifico se eles existem, esses dados estão lá e trago à tona. Vamos confirmar aí como é que isso fica na prática. Então tá aí a tela do dispositivo. Vamos escrever alguma coisa aqui. Vamos alterar essa data. (30 de novembro de 2017). Vou sair da aplicação. Tirar ela de memória. Vou abrir ela novamente. Reparei que ela manteve os dados armazenados. Então, é isso. Save State, recurso aí que pode fazer também um pouco de diferença, dando um pouquinho de qualidade mais na sua aplicação. Trabalhar com Rádio Studio, você já deve ter percebido que o grande forte do Delphi sempre foi aplicações corporativas, consequentemente acesso a dados. Então vou abordar aí também um exemplo agora de banco de dados local, em que nós vamos trabalhar movendo esse banco de dados. Esse banco de dados vai trabalhar dentro do dispositivo, um banco de dados embarcado no dispositivo. No meu caso aqui eu trabalhei com SQLite, mas você poderia usar o Interbase Lite também, que funcionaria numa boa. Inclusive é o mais recomendado, já que tem recursos de criptografia e algumas outras características adicionais em relação ao SQLite. Basicamente uma conexão normal, estou usando aqui o FireDAC como middleware de acesso. Esse código seria para criar um banco de dados. No meu caso eu não vou criar, porque eu estou mandando esse banco de dados para lá. Eu já criei ele numa ferramenta e estou mandando ele junto para o dispositivo apenas. Então, só vou setar aqui o Drive. Aqui uma verificação se for Android ou iOS. Eu vou carregar, informando o local do arquivo de banco de dados. Aqui para Android. Ponto fundamental que você precisa saber quando vai distribuir sua aplicação. Vamos abordar agora então
essa opção, Deployment, que é exatamente para o caso de você distribuir sua aplicação. Aqui você tem todos os arquivos que estão indo na sua aplicação na máquina física, né, a máquina local, como eles serão abordados e gravados na máquina remota, ou seja, na máquina de destino. No nosso caso aí, o banco de dados fica nessa pasta Assets Internal. Na verdade, toda aplicação Android funciona como um sandbox. Quando você instala ela, ela tem acesso a todos os arquivos dentro daquela pasta. Essa pasta basicamente seria essa Assets Internal. Aqui uma informação muito importante. Às vezes você faz uma aplicação em que o usuário vai preenchendo coisas no banco de dados, né, inserindo dados, e esses dados não podem se perder. Quando você fizer uma atualização do seu banco de dados, você vai controlar isso através de versionamento de banco de dados. É um outro conceito que poderia virar uma outra palestra num momento futuro. Mas aqui você determina se toda a instalação que você fizer dessa aplicação, se esse arquivo vai sempre, né, always, fazer o override, ou seja, sobrepor o arquivo localmente, ou se nunca. Então, se a sua aplicação, por exemplo, tem informações que o usuário não pode perder lá já, você tem que marcar aqui como nunca, isso é óbvio. Agora, se são informações sempre temporárias mesmo, não faz diferença, você pode botar como sempre, a cada atualização, trazer um novo banco de dados e always override, tá? Então, eu vou só rodar aqui também para a gente poder ver como fica. Esse aplicativo de banco de dados é mais para poder te passar essa noção. Então, ao clicar no botão, ele vai ativar a conexão. Tá aí. Clicando aqui embaixo no navegador, ele vai movendo os registros na tela. Então vamos para o nosso próximo exemplo. O componente de Banner Edge. Quem não conhece, esse componente ele interage aí com os anúncios da plataforma mobile. Como sugestão, sugiro que conheçam aí o AdMob. O AdMob é uma plataforma do Google, foi adquirida aí pelo Google, e que cuida exatamente disso. Ele cuida dessa parte de propaganda em dispositivos móveis. Então, basicamente, nós vamos estar atribuindo a nossa aplicação, nesse momento, anúncios do Google. Como é que isso funciona na prática, Landerson? Vamos lá. Joguei um componente AdMob no formulário. Vou tirar o 2 aqui. Então, ele está aqui. E, meramente, no Form Create, eu atribuí a minha ID, que eu criei lá no AdMob, de usuário, uma ID de campanha. Você lá cria campanhas de anúncios. Tá? Então, isso aqui é o ID do meu anúncio. No Form Create, eu adiciono o ID do meu anúncio ao Banner Ad, e no Form Show, eu digo para o Banner Ad carregar. Simples assim. 2 linhas de código e sua aplicação estará monetizada. Vamos rodar aqui para confirmar. Trazer o dispositivo novamente para a tela. Desinstalando aí a versão anterior. Para fazer uma nova instalação. Não há muito o que fazer, é só aguardar. E voilá. Então tá aí. Propaganda
gerada na tela do dispositivo. Existe toda uma regra nessa parte de monetização de aplicação. Fica a minha dica aí para que você que for investir e jogar a sua aplicação no universo mobile, dá uma lida. Tem algumas situações bastante interessantes em que você recebe por exibição da aplicação. Naquele caso meu, por exemplo, aquela aplicação de 60 mil downloads, ela poderia também render um bom dinheiro se eu não tivesse cometido a besteira de ter perdido a chave. Esse é o ponto de grande brincadeira que a gente faz lá, mas é uma brincadeira séria, né? Então, quem realmente estiver visando ganhar dinheiro com aplicativos, ter a dose certa entre propaganda e venda de aplicação, ou até mesmo a aplicação sendo gratuita, que é o caso, mas a quantidade de propagandas a serem exibidas pode trazer uma boa rentabilidade aí à sua aplicação, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo, nosso último exemplo. Quando você chega à loja do Google, por exemplo, você se depara com algumas situações bem interessantes, porque geralmente você faz uma análise de mercado pensando em vender a sua aplicação para um nicho de mercado ali, próximo a você, de interesses parecidos, na mesma região. Só que de repente você chega lá e tem um mundo, literalmente um mundo a seus pés. Você, quando disponibiliza o seu aplicativo, você pode, por exemplo, escolher em quais países do mundo você vai estar disponibilizando o seu aplicativo. Você pode definir preços diferentes para cada país. Isso quer dizer que, se você estiver trabalhando com uma aplicação que vai cobrar por essa distribuição da aplicação, num dado momento, meu amigo, você tem um universo de possibilidades incríveis para poder tornar rentável o seu trabalho. O que a gente vai falar aqui? Um componente que está desde o XE2 no Delphi, porém só na parte FireMonkey, que é o Telang. O Telang tem lá suas limitações, mas ele é bem bacana no fato de poder dar à sua aplicação o suporte a multi-idiomas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma aplicação, botar ela nos mercados do Google em que falam língua portuguesa. Beleza, faço isso. Adiciono, minha aplicação estaria lá funcionando. Quero adicionar o idioma inglês na minha aplicação. Faço isso e o inglês está lá funcionando. Estou dando 2 cliques aqui no Telang. Então, basicamente, eu seleciono qual linguagem que eu estarei trabalhando, informo a expressão e a tradução dessa linguagem. Vamos ver na prática como é que isso ficaria. Então eu fiz aí nesse primeiro edit que você está vendo aqui, eu fiz com que ele capte o idioma sendo usado aí no dispositivo. Então vou clicar aí no botão inglês, ele vai traduzir tudo para inglês. Botão de erro. Voltar para português. Botão de erro. Lembrando que, conforme eu falei, ele consegue detectar o idioma da sua aplicação. Através do idioma selecionado no dispositivo. Então vou alterar aqui de português Brasil para inglês. Ok. Vou abrir de novo a aplicação. Repare que ela já trouxe toda a aplicação em inglês agora. Posso alterar para português, trabalhar normalmente. Então,
para desbravar novos mercados, meus amigos, tá aí. Telang. Basicamente são esses exemplos que eu queria trazer. São dicas de produtividade, dicas que podem agregar valor à sua aplicação. São dicas que vão encorajá-los a buscar esse mercado das aplicações móveis. Com o RadStudio está muito, mas muito simples esse desenvolvimento. Novas versões saindo, novos recursos sendo incorporados. Você pode fazer transferência de dados. O conceito aqui não é trazer todo o seu aplicativo para cá, é trazer módulos, não é trazer todo o seu banco de dados para cá, é tentar usar o máximo do recurso da nuvem que você conseguir, trabalhar a sua aplicação consumindo esses dados como serviço, ter uma camada DataSnap, ter uma camada do RadServer, enfim, ter uma camada na nuvem em que você vai se conectar a essa camada e trazer esses dados. Lembrando sempre que a sua aplicação deve ser desenhada aí pensando no consumo de dados, que no nosso país é caríssimo a faixa de dados aí, o chip de dados. Fica como dica aí que você conheça o Material Design, que é um site do Google, contendo dicas de interface que vão dar aí a sua aplicação, conceitos de design e tudo mais, que vão dar situações de ícones e desenhos de tela. A Microsoft também tem o Fluent Design, também é bem legal, traz muitas ideias para construir sua aplicação de forma atrativa. São duas dicas aí para que você possa estar incorporando um conceito bacana de experiência de usuário. No mais, é isso. Fica o meu agradecimento. Tá na tela aí os meus contatos. Acesse lá o blog, tem sempre muito conteúdo. O canal do YouTube também tenho postado um pouco mais de vídeos. Obrigado aí à organização do evento por tudo, pela confiança. Obrigado a vocês que votaram nessa como a melhor palestra da trilha de mobile. Obrigado a todos os palestrantes que ajudaram aí a engrandecer o evento. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes lá na Embarcadero Conference. Fica aí um voto de nos encontrarmos na próxima. Quem sabe você trazendo um pouco de conteúdo também, trazendo suas palestras. Um enorme abraço a todos vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima.